A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador sejam com todos nós mais uma vez aqui. Eu agradeço ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pela presença do Espírito Santo de verdade, mais uma live aqui conosco. Agradeço também ao nosso Senhor Jesus Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, e o meu muitíssimo amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos estar dando início agora a mais uma live aqui da nossa igreja virtual. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueça de curtir a nossa live, de dar o seu joinha, de se inscrever e de nos seguir, pois estamos ao vivo agora através do @as_sem-ovelhas em todas as redes sociais, ao vivo, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Eu me chamo Fátima Abençoada e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós trabalharmos com essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada nos livros de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15, e vejam os benefícios que há em vocês se ajuntar conosco, seja fiel, se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo, de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo, e ministrar 12 livros e capítulos com orações, e ser o canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento em que sempre houveram sorteios? Nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo um número de rebanho de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, você também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante todas as nossas lives, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. Você estará também recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo.
E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu primeiro nome, que você é membro das 100 ovelhas e diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando a todos vocês que vocês podem continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e que o reino dividido não prospera. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, e você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado que passa de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando também que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, podem ter acesso à graça de Cristo, aqui na nossa igreja virtual, @as_100ovelhas. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo essa pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de vocês ofertarem e dizimarem nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18, Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar na descrição dessa live, e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, muitos trabalhos, muitas franquias, muitas rendas complementares financeiras, muitos cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais. Para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E muita atenção também, todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos para a sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia
de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários de sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês que estão chegando agora, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de se inscrever, de nos seguir, para estarem recebendo e ativando o sininho, né? Para receberem as notificações, para você estar recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus todos os dias de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite, e aos finais de semana, agora também tendo um sorteio dos 5 dias que são ministrados a palavra do Senhor Deus, de segunda a sexta, são ministrados, e no sábado e domingo são sorteados duas lives para estarem sendo reprisadas e confirmando aí a palavra que você recebeu durante a semana. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E além, finalizando essa live aqui, ó, todos os dias de madrugada vocês vão estar recebendo orações pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, também pelo nosso sacerdote, e de madrugada também, tá? Tudo para mais glória e mais honra do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isso para trazer a presença do Senhor, seja para o seu lar, para o seu comércio, para o seu veículo, para a sua empresa, para onde tiver. Aonde você estiver colocando ali para rodar essa mensagem, essa live da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, né? Porque é 100% a palavra do Senhor. Isso, verdade. Vamos estar dando início, então, às nossas orações aqui na nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para que seja destruído todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que estiver tentando nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus. Seja destruído todo esse mal e toda obra desse mal em cada vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live for compartilhada. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade sobre nossas vidas, nos livrando de todo mal, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar agora, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus para estar dando início ao sorteio das ministrações. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos, que serão ministrados agora para levar a Tua paz, a Tua graça, a Tua alegria,
através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde essa live alcançar e onde ela for compartilhada. E que haja os poderes que é no fogo do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, nos cobrindo desde o alto de nossas cabeças até a planta dos nossos pés, queimando, destruindo e prendendo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar dando início, então, ao primeiro livro sorteado. Lembrando que é um livro, uma meditação para todos nós, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, e no qual o Espírito Santo do Senhor Deus estará escolhendo agora para a nossa meditação, de todos nós. E o livro escolhido aqui pelo corpo Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, é o livro de Naum, livro de Naum, que possui 3 capítulos. Lembrando que é uma meditação para todos nós. Livro de Naum, capítulo. Vamos ver qual o Espírito Santo do Senhor Deus estará escolhendo aqui. O Espírito Santo de verdade escolheu. Livro de Naum, capítulo 1. Para a meditação de todos nós. Livro de Naum, capítulo 1. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos. Mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, lendo todo o capítulo e meditando para trazer anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença onde quer que você esteja lendo e meditando neste livro e neste capítulo que for sorteado para a sua meditação. Vamos então estar dando início ao livro de Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Sentença contra Nínive. Livro de visão. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e amíngua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 1 do livro de Naum está escrito assim: a ira e a misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos estar agora dando início ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aquele que é misericordioso e tardio em irar-se. Então, vamos ser gratos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, praticar as santas escrituras sagradas verdadeiramente como está escrito e ser obedientes à palavra, praticante não somente da boca para fora, mas em atitudes. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. E o rebanho par sorteado é o rebanho de número 2 e rebanho 52.
Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus e receba todos os dias um livro e um capítulo para a sua meditação, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para o seu coração. Salmos capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52. Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 19, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Salmos capítulo 19, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número, glórias, aleluias, 24. E rebanho 74, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 23, para quem escolheu ser parte do rebanho par 24 e do rebanho 74. Salmos, capítulo 23, para a sua meditação. Salmos, capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 23 e do rebanho 73. Salmos, capítulo 24, para a sua meditação. Agora vamos dar início às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço a todos vocês que meditem somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final desta live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos, que será mais uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade para o coraçãozinho de cada um de vocês que estejam precisando de uma resposta, de uma direção, de uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua vida. E vamos ao primeiro capítulo do livro de Salmos a ser sorteado, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é o capítulo de número 97. Salmos capítulo 97 é a nossa primeira ministração. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 97, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Reina, ó Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derrete-se como cera os montes, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura. Os que se gloriam de ídolos, prostem-se diante dele todos os deuses. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 97 do livro de Salmos está escrito assim: a majestade e o domínio de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho par de número 8 e rebanho 58, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 17, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8, do rebanho 58, Salmos, capítulo 17, para a sua meditação. Salmos, capítulo 18, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7, do rebanho 57, Salmos, capítulo 18, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 22 e rebanho 72 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 85, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22, do rebanho 72, Salmos capítulo 85. Salmos capítulo 86, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos capítulo 86, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o capítulo sorteado, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, é o capítulo 34. Salmos capítulo 34 é a nossa próxima ministração. Gratidão ao Senhor nosso, Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus se fazer presente aqui conosco, e gratidão também pela chegada de cada um de vocês, vocês que estão conosco desde o início e vocês que estão chegando agora, sejam todos muitíssimo
abençoados, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Salmos capítulo 34, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aleluia. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Glórias e aleluias. Louvado seja sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui neste capítulo 34 do livro de Salmos está escrito assim: Provai que o Senhor é bom. E como? Sejam muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nós. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos. Não se esqueçam de se inscrever ou de nos seguir, dependendo da rede social que vocês estejam nos assistindo agora. Lembrando que nós estamos ao vivo em todas elas, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, na nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Todos os inscritos, todos os seguidores, todos os ofertantes, todos os dizimistas recebem orações todos os dias de madrugada, além dessas aqui durante a nossa live, e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Já a partir terminou a live, já começa a receber todos os inscritos, seguidores, ofertantes e dizimistas, e vocês que fazem a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhando essa nossa live da nossa igreja virtual, não somente essa aqui, como as 12, tá? Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus em nossas vidas. Rebanho par sorteado, rebanho 16, rebanho 66, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 128, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16, do rebanho 66, Salmos capítulo 128, Salmos capítulo 129, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15, do rebanho 65, Salmos capítulo 129, para sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho de par 46 e rebanho 96. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 33, livro de Miqueias. 7 capítulos possui o livro de Miqueias. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Miqueias capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho par 46, do rebanho 96. Livro de Miqueias capítulo 1, para sua meditação. Miqueias capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 45 e do rebanho 95. Miqueias capítulo 2, para sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, Salmos capítulo 105, é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 105, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, de seus lábios. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Glórias e aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 105 do livro de Salmos está escrito assim: as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel.
Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados no nome do nosso Senhor Deus. Vamos agora, vocês abençoados, agora irei apresentar uma mensagem muito importante do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Meditem com calma e anotem todos os livros e capítulos para vocês estarem meditando nas Escrituras Sagradas e conferindo todos os livros e capítulos. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Está dado o recado. Lembrando que quem não conseguiu anotar os livros e capítulos, essa live estará salva no @as_sem-ovelhas, aquele azinho assim com um círculo em volta, as tracinho deitado 100 ovelhas, @as_sem-ovelhas. E vocês poderão estar assistindo de novo, pausando, anotando e meditando nas Escrituras Sagradas. Para ofertar nessa nossa igreja virtual, basta você estar aqui, ó, conferir aqui no QR Code aqui acima da minha cabeça, ou no vídeo fixado no nosso perfil. Ou na descrição da live. Ou na descrição da live, segundo aqui a nossa produção. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolha você também um número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo. Rebanho par 32 e rebanho 82 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 103, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e rebanho 82, Salmos, capítulo 103, para a sua meditação. Salmos, capítulo 104, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Salmos, capítulo 104, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 34 e rebanho 84, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Salmos capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 34 do rebanho 84, Salmos capítulo 9 para sua meditação. Salmos capítulo 10, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33 do rebanho 83, Salmos capítulo 10 para sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde você deve escolher somente no seu pensamento o número de 1 a 12. Para no final dessa live receber um capítulo do livro de Salmos. Salmos capítulo 77 é a nossa próxima ministração. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias e aleluias. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 77, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 77 do livro de Salmos está escrito assim: as grandes obras e a misericórdia de Deus. O que seria de nós se não fosse as misericórdias do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso? Vamos ao sorteio de mais um rebanho par. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho par 20 e rebanho 60 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 20, para quem escolheu ser parte do rebanho par 20, do rebanho 60, Salmos capítulo 20, para a sua meditação. Para você que escolheu ser parte do rebanho 19, do rebanho ímpar 19, do rebanho 69, Salmos capítulo 21, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100 e receba um capítulo e um livro e um capítulo para a sua meditação todos os dias, de segunda a sexta, agora também aos finais de semana. Todos os finais de semana agora é sorteado de todas as lives que são ministradas durante a semana. Das 5 lives, são sorteadas 2 delas para serem reprisadas no sábado e no domingo. E ali, no mesmo horário, 12 minutos antes das 8 horas da noite, até às 9 horas e 7 minutos da noite, tá bom? Rebanho par, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 102, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos capítulo 102 para a sua meditação. Salmos capítulo 103, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9 do rebanho 59, Salmos capítulo 103 para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, onde você deve meditar um número de 1 a 12 somente no seu pensamento, para no final, Salmos capítulo 150. Mais uma vez, olha ele aqui de novo, novamente. Para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, vamos celebrar ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Salmos capítulo 150, do versículo 1 ao 6, pois possui somente 6 versículos. Está escrito assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira,
Louve ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 150 do livro de Salmos está escrito assim: exortação a louvar ao Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 26 e rebanho 76 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 21, que é o livro de Eclesiastes. 12 capítulos possuem o livro de Eclesiastes. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Eclesiastes capítulo 4, para quem escolheu ser parte do rebanho par 26 e do rebanho 76, Eclesiastes capítulo 4, para a sua meditação. Livro de Eclesiastes capítulo 5, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 25 e do rebanho 75, Eclesiastes capítulo 5, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 50 e rebanho 100. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de 58, o livro de Hebreus. Possui 13 capítulos do livro de Hebreus. Vamos ver então qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Hebreus, capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho par 50 e do rebanho 100, Hebreus, capítulo 7, para a sua meditação. Hebreus, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 49, do rebanho 99, livro de Hebreus, capítulo 8, para a meditação. Vamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e receba um capítulo do livro de Salmos no final dessa live. Salmos, capítulo 116. É a nossa próxima ministração, Salmos, capítulo 116. E vamos à ministração de mais uma oração. Glórias, aleluia. Lembrando que as nossas orações são todas numeradas, a oração de número 5, são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, todas elas são numeradas. Grandioso Senhor dos senhores e Rei dos reis, eu peço que haja em qualquer uma dessas suas ovelhas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nessa ministração da sua santa palavra, a libertação delas de toda amarração do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado sobre o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma vida aqui presente, queimando, destruindo todo o mal e toda a obra do mal, de cada uma ovelha do Senhor Jesus o Cristo aqui, que está aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live for compartilhada, e que haja os poderes do fogo do Espírito Santo de verdade, destruindo todo o mal. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nosso verdadeiro pastor. Glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, pela presença do Espírito Santo de verdade aqui conosco, se fazendo presente mais uma vez aqui da nossa live, da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Muitíssima gratidão ao Senhor nosso Deus. Salmos sorteado, capítulo 116, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor te
tem sido generoso para contigo. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 116 do livro de Salmos está escrito assim: salmos de ações de graças. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora, abençoados, vou apresentar para vocês uma mensagem da minha filha, que é também filha do meu marido e apóstolo e sacerdote desse nosso ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Prestem bastante atenção. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Tá dado o recado. Quem não conseguiu acompanhar, essa live fica salva em algumas redes sociais, aqui no @as_sem-ovelhas, onde vocês poderão estar reprisando a live e ouvindo devagar, anotando os livros e capítulos para estarem conferindo nas escrituras sagradas e meditando. Quem deseja ofertar e dizimar, tem através desse QR Code aqui ou através do link, né? Na descrição da live, através do link na descrição da live, tá bom? Muitíssima gratidão pela presença de todos, vocês também que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sejam com todos nós. Gratidão pela presença de todos vocês. Escolha o número de 1 a 100, seja você também
parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus ou Cristo e recebam de segunda a sexta, todos os dias agora, né? Um livro e um capítulo para a sua meditação, escolhido pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho par, se você escolheu ser parte do rebanho par 14 ou do rebanho 64, você vai estar meditando no livro de glórias, aleluias, toda honra, toda glória, todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Salmos, capítulo 73, para quem escolheu ser parte do rebanho par 14 do rebanho 64, Salmos, capítulo 73, para a sua meditação. Salmos, capítulo 74, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 63, Salmos, capítulo 74, para a sua meditação. Vamos ver, então, mais um rebanho par sorteado. Rebanho par de número 44 e rebanho 94 estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, no livro de 2 João, capítulo 1, e único para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94. 2 João, capítulo 1, e único para meditação. Também 2 João, capítulo 1, e único para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e do rebanho 93. Livro de 2 João, capítulo 1, e único para sua meditação, tanto dos rebanhos pares quanto dos ímpares. Voltamos aqui às 12 ministrações somente no livro de Salmos. Escolham aí no seu pensamento o número de 1 a 12. No final, receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos, capítulo 113, é a nossa próxima ministração, onde está escrito assim, do versículo 1 ao 7. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 113 do livro de Salmos está escrito assim: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Em todo o tempo devemos estar adorando, glorificando, louvando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. E lembrando também com nossas atitudes no tempo todo, desde o nosso acordar até o nosso deitar, e glorificando, exaltando sempre o nome dele e agradecendo, sendo sempre gratos. O Senhor Deus odeia os ingratos, a ingratidão. Vamos agora ao sorteio de mais um rebanho par. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho par 30 e rebanho 80, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, aqui escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o livro de Salmos, capítulo 58, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80, Salmos, capítulo 58, para a sua meditação. Salmos, capítulo 59, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29, do rebanho 79, Salmos, capítulo 59, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 28 e rebanho 78, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolhido aqui pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 104, para quem escolheu ser parte do rebanho par 28, do rebanho 78, Salmos, capítulo 104. Salmos, capítulo 105, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 27, do rebanho 77, Salmos, capítulo 105, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, é o capítulo 72. Eu sou somente um canal, um instrumento nas mãos do nosso Senhor, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estar aqui
sorteando um livro e um capítulo para a meditação dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo e para estar ministrando as 12 ministrações do livro de Salmos. Salmos capítulo 72, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 72 do livro de Salmos está escrito assim: o rei justo e o seu reinado eterno. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Para você que escolheu ser parte do rebanho par 12 do rebanho 62, estarão meditando no livro de... Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Salmos capítulo 117, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar. Perdão, do rebanho par 12 do rebanho 62. Salmos capítulo 117 para a sua meditação. Salmos capítulo 118 para quem escolheu ser parte do, agora sim, rebanho ímpar e do rebanho ímpar 11 do rebanho 61. Salmos capítulo 118 para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 4 e rebanho 54, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de glórias e aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Livro 3, que é o livro de Levítico. 27 capítulos possui o livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo, glórias e aleluias. Levítico, capítulo 21, para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 do rebanho 54, o livro de Levítico, capítulo 21, para a sua meditação. Levítico, capítulo 22, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 13 do rebanho 53, livro de Levítico, capítulo 22, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser sorteado é o capítulo de número... Salmos capítulo 63. Salmos capítulo 63 é a nossa próxima ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, onde está escrito assim, do versículo 1 ao 7. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso. Louvado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui neste capítulo 63 do livro de Salmos está escrito assim: buscando a Deus. Em todo tempo temos que estar exortando, glorificando, adorando em espírito e em verdade o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, não somente em palavras, mas sim em atitudes.
para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos a mais um rebanho par sorteado. Escolha o número de 1 a 100, seja você também parte de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho par 48 e rebanho 98. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 7, que é o livro de Juízes. 21 capítulos possui o livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 21. Juízes, capítulo 21, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 do rebanho 98, o livro de Juízes, capítulo 21, para meditação. Juízes também, capítulo 21, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47 do rebanho 97, livro de Juízes, capítulo 21, para sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 18 e rebanho 68. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 8, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 do rebanho 68, Salmos, capítulo 8, para a sua meditação. Salmos, capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17 do rebanho 67, livro de Salmos, capítulo 9, para a sua meditação. Vamos agora a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade é o capítulo 2. Salmos, capítulo 2. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 2 do livro de Salmos está escrito assim: o reinado do ungido de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado, rebanho 40 e rebanho 90, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par 40 e do rebanho 90. Salmos, capítulo 120, para a sua meditação. Salmos, capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 39, do rebanho 89. Salmos, capítulo 121, para a sua meditação. Vamos agora a mais um rebanho par sorteado. É o rebanho par de número 36 e rebanho 86, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 49, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 e do rebanho 86. Salmos, capítulo 49, para a sua meditação. Salmos, capítulo 50, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 e do rebanho 85. Salmos, capítulo 50, para a sua meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 somente no seu pensamento e no final receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos, capítulo 71. Salmos, capítulo 71. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, Todo-Poderoso. Salmos, capítulo 71, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me.
Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Aqui neste capítulo 71 do livro de Salmos está escrito assim: súplicas de um ancião. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 42 e rebanho 92, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... livro 29, que é o livro de Joel. 3 capítulos possui o livro de Joel. Livro de Joel, capítulo 3. Joel, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92. Livro de Joel, capítulo 3. Livro de Joel, também, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91. Livro de Joel, capítulo 3, para a meditação dos rebanhos pares e dos rebanhos ímpares. Vamos aqui a mais um rebanho par sorteado, que é o rebanho par de número 38 e rebanho 88, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 1, Gênesis. 50 capítulos possui o livro de Gênesis. Vamos ver então qual dos 50 capítulos o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que se faz presente aqui conosco, estará escolhendo aqui para a meditação de todos os rebanhos sorteados. Livro de Gênesis, capítulo... Glórias, aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. Gênesis, capítulo 30, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38 e do rebanho 88. Livro de Gênesis, capítulo 30, para a sua meditação. Gênesis, capítulo 31, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37 e do rebanho 87. Livro de Gênesis, capítulo 31, para a sua meditação. Vamos agora à 12ª e última ministração das 12 ministrações durante toda essa nossa live. Agora a 12ª e última, escolhida aqui pelo Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, que se faz presente aqui conosco em mais uma live aqui da nossa igreja virtual. Glórias e aleluias. Salmos capítulo 12. Salmos capítulo 12 é a nossa 12ª e última ministração dessa nossa live. Salmos capítulo 12, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Glórias e aleluias, louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Jesus, o Cristo, seja sempre. Aqui nesse capítulo 12 do livro de Salmos está escrito assim: auxílio contra a falsidade. O Senhor nosso Deus é o nosso auxílio em todo o tempo, contra a falsidade, contra todos os incrédulos, né?
todos aqueles ao qual tentam nos derribar com palavras, nos colocar para baixo. Por isso devemos estar meditando nas Santas Escrituras Sagradas todos os dias, lendo, meditando e, claro, colocando em prática, sendo obedientes à palavra, obediente ao nosso Senhor Deus, gratos à palavra do nosso Senhor Deus, ao Senhor nosso Deus e ao nosso líder em todo o tempo, para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. E o último rebanho par sorteado aqui é o rebanho par de número 6 e o rebanho de número 56, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Salmos capítulo 143, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56, Salmos capítulo 143. Salmos capítulo 144, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55, Salmos capítulo 144, para a sua meditação. Agora vamos ao sorteio das 12 ministrações, onde eu pedi a todos vocês que meditassem somente no seu pensamento, o número de 1 a 12, para agora, no final, estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos para a meditação de vocês, que será uma palavra revelada para o coração de cada um de vocês no livro de Salmos. Lembrando que o primeiro livro sorteado, que foi o livro de Naum, capítulo 1, Naum, capítulo 1, é uma meditação para todos nós, tá? Independente da escolha do número e do número de rebanho. E para todos vocês que meditaram no número de 1 a 12, se você pensou no número 6, se você pensou no número 6, Salmos capítulo 97 é a palavra revelada para a sua meditação. Se você pensou no número 12, Salmos capítulo 34 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, Salmos capítulo 105 é a palavra revelada para a sua meditação. Glórias, aleluias. Para você que pensou no número 1, Salmos capítulo 77 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 3, Salmos capítulo 150 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 2, Salmos capítulo 116 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, Salmos capítulo 113 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, Salmos capítulo 72 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 8, Salmos capítulo 63 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, Salmos capítulo 2 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 7, Salmos capítulo 71 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 4, Salmos capítulo 12 é a palavra revelada para a sua meditação. Agora vamos aos recados finais aqui para todos vocês. Vamos apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias, a denúncia de número 103, que está escrita assim: muita atenção, pois você, sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine o livro de Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse, capítulo 22, do versículo 1 ao 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, e Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo
foi o maior de todos os apóstolos. Ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para a sua família, como também para os seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre os dízimos e as ofertas, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações presentes nessa mensagem, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos esse desafio. Você encontra as 7 afirmações na mensagem de número 64, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, assista às lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertadim. @Mile com 2 L's e Ofertadim. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Muita atenção, todos vocês que são nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana diretamente de cima do monte, vocês também têm a flexibilidade nos horários de nossas lives, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, para buscar ao nosso Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento, material de trabalho e para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27 e de João, capítulo 15. Você também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, no @as_sem-ovelhas, e a nossa produção vai estar entrando em contato, vai estar retornando com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, as secretarias de empregos e trabalho e as oportunidades de recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar
independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada, assim como está determinado pelo Senhor Jesus ou Cristo nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês até aqui. Aguardo vocês na próxima live. Sejam todos muitíssimo abençoados, que a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo, glórias e aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Gratidão a todos.